Fundamentada ou inspirada em modelo da justiça tribal, a justiça restaurativa lança um desafio e uma nova forma de aprender outros valores fundamentais que regem atuais práticas de justiça, de sobremaneira em relação ao enfrentamento da violência e da criminalidade nos dias atuais. Hoje estamos recebendo aqui na TV Câmara o promotor de justiça em Araçatuba, Joel Furlan, que vai falar um pouco mais sobre este método de resolver conflitos. Queria agradecer a sua presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, vamos entender o que é então essa justiça restaurativa a princípio. Bom, justiça restaurativa, na verdade, é uma maneira diferente de enfrentar o conflito. Enquanto a justiça tradicional, que é a existente, que é o que a maioria conhece, ela leva em conta o processo, já que estão envolvidos todas as pessoas representantes do Estado, juiz, promotor, advogado. Na justiça restaurativa, essas pessoas ficam de lado. Não que elas não façam parte da justiça restaurativa, mas no momento final. A justiça restaurativa, ela leva em conta, como ator principal, as partes, o réu, a vítima e o entorno dessas pessoas. Quer dizer, os atores principais da história são as vítimas e os atores. Exatamente. Na verdade, na outro tipo de justiça fica mesmo de lado, né? Sim, porque na justiça tradicional, os atores principais, se você analisar, é o juiz, o promotor e o advogado. E as partes, elas acabam sendo até objeto desse processo. Ao passo que na justiça restaurativa é o contrário. O principal são as partes. E eles são mais ouvidos, assim, tem uma participação mais ativa mesmo? Na verdade, eles só são ouvidos, né? Na justiça tradicional, o Estado é o detentor desse direito de punir e de dar essa resposta. Então, quando alguém faz alguma coisa que é contrária à legislação, o Estado vai querer dar uma resposta para a sociedade, né? E para o Estado importa essa resposta e a forma, é o processo que isso é feito que importa para o Estado. Ele quer resolver o processo. Só que para resolver o processo, não necessariamente ele vai resolver o conflito. Então, muitas pessoas, e se você perguntar na rua para a pessoa que já se envolveu em algum procedimento, como testemunha, como autor, como vítima, como elas saíram do fórum, provavelmente elas vão te responder que da mesma maneira que elas entraram. Então, para essas pessoas, normalmente não acontece nenhuma mudança porque ela não é o objeto principal do Estado, né? O objeto principal ali é o processo. É uma forma de humanizar mais o processo? Sem dúvida nenhuma. Não só humanizar, como também você tentar resolver não só o processo, mas o conflito. Essa é a grande diferença. E muitas vezes você resolvendo o conflito, você nem chega ao processo. Porque a justiça restaurativa ela pode atuar antes, durante e depois do processo. Esse modelo foi tirado de onde? Esse modelo ele é inspirado nos índios, né? Na verdade na Nova Zelândia, nos aborígenes, no Canadá, nos Estados Unidos. É um regresso de uma forma de resolver conflito que se fazia levando em conta exatamente essas questões pessoais, onde havia um contato próximo entre a vítima e o réu e o entorno. Como a tribo normalmente ela é pequena, né? Todo mundo se conhece e existe uma norma muito mais fácil de ser aplicada do que na sociedade. Então há um contato muito mais próximo e há um diálogo muito mais próximo, coisa que não acontece na sociedade de uma maneira geral. Assim, na aplicação mesmo de uma audiência seria, é colocado as duas partes juntas, elas conversam entre si? Na verdade é assim, a primeira questão que tem que ser colocada é que as pessoas às vezes desconhecem e por isso até criticam sem saber o que é. A justiça restaurativa não exclui a justiça tradicional, ela vem complementar essa justiça tradicional. E um dos fatores principais é a vontade da pessoa em participar. Então, para que haja um encontro restaurativo, é preciso que tanto a vítima concorde, quanto o réu, né? Se um dos dois não concordar, você até pode fazer esse encontro, mas aí você vai ter que usar atores para substituir uma das partes.
né? Pelo menos uma das partes tem que concordar. Se todo mundo concordar, essas pessoas têm que ser preparadas para esse encontro, porque não vai ser uma conversa comum, não vai ser um diálogo comum, é um diálogo qualificado. Então, o réu tem que ser esclarecido qual vai ser o papel dele nesse processo, a vítima também vai ter que ser esclarecida sobre isso, porque eles vão ter que aprender uma coisa que é muito difícil, que é ouvir, né? Então, coisa que cotidianamente, depois que eu passei a estudar um pouco sobre isso, você descobre que, na verdade, a gente não tem muita paciência para ouvir, a gente não sabe ouvir, né? E esse encontro, ele é essencialmente um encontro de falar e ouvir, mas é literalmente como tem que ser feito. E o senhor falou que eles são preparados, né? As partes são preparadas. Quem que faz essa abordagem? Tá, exatamente. Aí você tem que ter um treinamento de pessoas que são chamados facilitadores de justiça, que não são advogados. Não são advogados, podem até ser, mas não são advogados, não são promotores, não são juízes. O juiz e o promotor normalmente ficam de fora desse encontro, até para não constranger as partes. São pessoas da comunidade, normalmente voluntários, que recebem um treinamento, inclusive sobre essa questão de falar, de ouvir, de questão corporal, todos os princípios que envolvem a justiça restaurativa, e ela vai explicar para essas pessoas como é que isso funciona, e esse facilitador ele tem que ter um treinamento para não interferir na vontade nem da vítima e nem do réu. E uma coisa importante também é que, além da vítima e do réu, todas aquelas pessoas que foram envolvidas pelo conflito, o ideal é que elas estivessem presentes. Então, porque esse é mais um diferencial da justiça tradicional. Se você pega um crime, por exemplo, né? Ou ainda que não seja um crime, um conflito existente entre vizinhos. A primeira pergunta que a justiça restaurativa faz é: quem são os prejudicados, né? Quais são as necessidades dessas pessoas prejudicadas, né? O que fazer para tentar restabelecer a situação anterior? Então ele vai muito mais além de um simples processo onde você vai... Exatamente, você não vai buscar o culpado. E não é que você vai esquecer da responsabilização do autor. O olhar é que é diferente. O autor vai ser responsabilizado, e esse é o principal fundamento, só que além dele ser responsabilizado, ele vai ser responsabilizado de acordo com as necessidades da vítima, né? E tem que haver aí um consenso. E esse autor vai se propor a fazer alguma coisa que vá de encontro à vontade da vítima. Reparar aquilo que foi feito. Exatamente. A ideia é restaurar o que aconteceu para que a situação volte ao que era antes de acontecer o conflito. E para isso é importante a participação de outras pessoas, porque seja pai, irmão, amigo do réu, vai ter que dar o suporte para ele cumprir aquilo que foi estabelecido, e a própria sociedade de uma maneira geral. Por outro lado, a família da vítima também foi afetada pelo que aconteceu. Então ela também pode receber alguma coisa e se sentir satisfeita ou restabelecida. E o que a gente percebe nos casos em que isso aconteceu é que depois desse encontro, a vítima sai fortalecida, né? Ela consegue, se não excluir, diminuir os traumas que o crime ou que o ato possa ter causado nela. Quem trouxe essa novidade para o Brasil? Então, na verdade, no Brasil nós temos alguns projetos piloto, né? Porque o que precisa ficar claro é que isso não existe formalmente na legislação brasileira ainda. Tem alguns projetos em andamento na Câmara, mas como lei formalmente ainda não existe. Quer dizer, isso depende de que uma lei seja aprovada. Mas não necessariamente isso para o Estado entrar formalmente. Mas é possível que se faça a justiça restaurativa sem a existência dessas leis, porque a própria legislação existente, ela dá margem à interpretação que permita a aplicação. Tipo entendimento? Juizado especial criminal, que é a lei das pequenas causas, ela ela tem essa possibilidade. Tem um pouco disso, né? Porque quando você faz um acordo, esse acordo ele é homologado pelo juiz. Se você trouxer isso para a justiça restaurativa, esse encontro é feito fora do judiciário, ou mesmo dentro, e esse acordo, nos moldes da justiça restaurativa, ele é homologado pelo juiz, então ele tem um valor legal. Então, na verdade, não precisa de uma alteração. Se houver uma legislação que permita tudo isso, vai melhorar muito mais, mas não necessariamente precisa de uma legislação para que faça
para que se faça a justiça restaurativa. Voltando à questão. No Brasil, o primeiro encontro nacional foi aqui em Araçatuba, em 2005, onde vieram pessoas de vários países, América Central, Estados Unidos, Canadá, e durante 3 dias foram discutidos temas relacionados à justiça restaurativa. E ao término desse encontro saiu uma carta de Araçatuba de intenções. Então foi um marco inicial na questão de estudo formal. Nós temos também 3 projetos piloto no Brasil. Brasília, que cuida de juizado especial criminal, são os crimes pequenos. Rio Grande do Sul, que cuida da questão da infância e juventude e também de uns crimes mais graves. E São Caetano e São Paulo e Heliópolis, né? São projetos que estão em andamento. Aqui em Araçatuba, e na verdade em Birigui, porque eu trabalhava em Birigui antes, nós tentamos fazer esse projeto, só que a dificuldade foi na questão do treinamento, porque não dá para dizer, então vamos fazer justiça restaurativa. Não é uma coisa tão simples assim, você tem que fazer seguindo toda Tem que ter uma estrutura montada. Exatamente, né? E precisa de treinamento, e esse treinamento vai dinheiro, de pessoas interessadas. Então foi por isso que nós tivemos dificuldade para continuar. Porém, nós temos aqui em Araçatuba e Birigui, na educação, um projeto que já de vários anos aplica princípios e práticas restaurativas nas escolas, né? E isso tem dado um resultado muito bom para as escolas. Quem conhece pode testemunhar esse tipo de... Como que chama esse projeto? Ele, na verdade, ele recebe... me parece que Birigui o nome é diferente, Justiça e Educação, Cultura de Paz nas escolas. Eu acho que aqui em Araçatuba é esse o nome, né? Que faz esse trabalho também. Exatamente. Eles preparam os professores, preparam Os professores têm reuniões periódicas, Sim, né? Como tratar certas circunstâncias. Exatamente. Né? É bem legal. Eu acho interessante que Araçatuba tenha sido a pioneira nesse sentido, né? Então, eu fiquei até um pouco frustrado porque nós não conseguimos implantar aqui ainda, né? Nós, que eu digo a Vivitu, para quem não conhece, do Espaço Interação, é a pioneira do projeto. Ela iniciou, fez parte desse encontro nacional que teve em Araçatuba. Só que nós dependemos primeiro de vontade política, porque queira ou não você vai depender do poder público para isso. Depende de vontade das pessoas e tem que ter uma verba para poder bancar esses custos, que na verdade nem são tão elevados, porque nós podemos fazer um treinamento com pessoas daqui de Araçatuba mesmo para a própria comunidade. Quer dizer, é importante que tenha ali até para ter recursos, né? Sem dúvida. A questão da legislação o que nós percebemos é que apesar o Estado às vezes quando ele entra em algum projeto, ele acaba destruindo o projeto. Por outro lado, se o Estado não banca e não incorpora, as pessoas envolvidas não participam, porque existe uma grande discriminação na questão da justiça restaurativa, né? Muitas pessoas não acreditam, não gostam ou torcem o nariz, e eu acho que é mais por falta de conhecimento e por falta de vontade de querer mudar uma situação do que a própria justiça restaurativa. Né? A gente vai ter que dar uma paradinha, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre o preconceito. Né? A gente volta já já. Para obter mais informações sobre a Câmara Municipal e o trabalho dos vereadores, acesse nosso site www.câmaraaracatuba.com.br. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a instituição, o dia a dia dos vereadores, por meio de notícias e vídeos postados, além de acompanhar a programação da TV Câmara e do Rádio Câmara. O site possibilita a consulta de leis, licitações em andamento pela Câmara, a ordem do dia das sessões ordinárias, como funcionam as comissões permanentes e quem são os vereadores que fazem parte delas.
Para opinar sobre as questões levantadas pelo Legislativo, o cidadão pode participar da enquete da semana, onde o resultado é divulgado, inclusive pela TV Câmara. Na Galeria de Fotos Históricas, você vai encontrar amplo material sobre Araçatuba, desde a sua fundação até a atualidade. E na Galeria de Ex-Presidentes, vai conhecer todas as pessoas que administraram o Legislativo araçatubense. No site da Câmara, o internauta também tem canal direto com o vereador, para dar sugestões ou fazer críticas. Basta um clique e deixe sua mensagem. www.câmaraaracatuba.com.br Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Hoje o assunto do Cidadania em Pauta é Justiça Restaurativa. E o nosso convidado, o promotor de justiça em Araçatuba, Joel Forlan. A gente terminou o bloco anterior falando um pouco sobre o preconceito que existe com relação a esse novo tipo de justiça. Onde o senhor acha que pega mais, vamos dizer, o preconceito neste caso? Eu acredito que seja na mudança da forma de encarar as partes, né? O que a gente percebe é que essa justiça ela leva um tempo muito grande, né? Porque você vai ter que sentar, preparar essas pessoas, conversar, ter esse encontro, ter um acompanhamento posterior a esse encontro. E as pessoas cada dia mais têm menos tempo para isso. Por outro lado, a justiça ela é tradicional por excelência, né? Então, os membros do Poder Judiciário, mesmo do Ministério Público de uma maneira geral, eles têm uma dificuldade com mudança de padrão. Quer dizer, existe o preconceito da sociedade e do próprio órgão de justiça, assim, que está acostumado com aquele... Sem dúvida nenhuma. Tem muita gente que apoia, mas tem muita gente que dá risada, que acredita que isso seja uma utopia, que não resolve nada. Mas eu acredito isso ao desconhecimento e a falta de vontade de querer mudar, de fazer alguma coisa diferente do que tem hoje. Porque se você perguntar para as pessoas se esse sistema atual ele tem resolvido os nossos problemas, eu acredito que a maioria vai dizer que não. Uhum. Algo está errado, né? Algo tem que ser mudado. Exatamente. O senhor consegue aplicar esses conceitos dentro do seu trabalho? Hoje não, porque, como eu falei, não é simplesmente querer aplicar, né? Não é uma particular, né? Não é uma ação particular. Você pode fazer uma ação particular sua na sua vida, né? Nas suas questões cotidianas, e eu aprendi muita coisa com isso, principalmente a questão de ouvir. Mas no trabalho, como você depende de um órgão estatal, e principalmente na área que eu trabalho, que é área criminal e execução penal, eu preciso não só da concordância do juiz, apesar de que isso nunca foi questionado também, porque desde que eu cheguei, e como nós não conseguimos essa formação dessas pessoas, eu achei que ficaria inviável você falar em qualquer coisa, né? Primeiro, nós precisamos conseguir esse recurso, treinar essas pessoas e, a partir daí, sim, aplicar. Se não no Poder Judiciário, fora do Poder Judiciário, porque você pode aplicar esses conceitos na comunidade, na escola, em sociedades de bairro. Eu acho que esse conceito de justiça restaurativa ele é extremamente amplo, né? O senhor falou que seria um trabalho voluntário até dessas pessoas. Sim. Quer dizer, os recursos seriam para o treinamento? Seriam para o treinamento, para bancar pessoas que teriam que vir a Araçatuba, aquelas que não tivessem aqui, ou mesmo para pagar essas pessoas, porque tem algumas pessoas que vivem disso, né? Então, o voluntariado ele tem um certo limite, né? Algumas pessoas trabalham com isso, então essas pessoas precisam ser remuneradas. Mas a questão dos facilitadores e das demais pessoas envolvidas seria voluntariado. Uhum. O que a justiça restaurativa tem a ver com a cultura de paz? Ela tem uma ligação íntima, porque a ONU, a cultura de paz, na verdade, ela é um programa que foi da Unesco, recomendado pela ONU. Foi a década de cultura de paz, que termina esse ano, por conta da crescente violência no mundo todo. Então, o que é a cultura de paz? Primeiro, na verdade, o que é cultura, né?
Cultura de uma maneira geral. Cultura é aquilo que a sociedade faz, aquilo que a sociedade cultiva, né? E o que a gente percebe é que há uma cultura de guerra muito grande, né? Há uma cultura de violência muito grande. A cultura de paz, ela vem exatamente na contramão disso. Se nós aprendemos a guerrear, se nós aprendemos a brigar, nós também podemos aprender ou reaprender a resolver as coisas de maneira não violenta. Quer dizer, os conflitos até hoje são tratados de uma maneira com a guerra. Com a guerra. Nós temos guerra desde em andamento. guerras propriamente ditas e guerras entre exatamente. pessoas, né? Nós temos guerras que não terminaram ainda, Iraque, Afeganistão, em andamento. Então, isso, as crianças crescem com isso. Então, a ideia dessa cultura de paz é exatamente fazer com que essas pessoas aprendam ou reaprendam que existe uma outra forma de você resolver isso, que pode ser através da não violência, da não guerra. E o melhor caminho, no meu ponto de vista, é a educação. Então, a ligação da justiça restaurativa com a cultura de paz na justiça restaurativa, a resolução vai ser de forma não violenta, levando esses princípios da cultura de paz e as pessoas que participam disso certamente vão levar não só para elas, mas também para a sua comunidade, para a sua família, aquilo que ela aprendeu. Então, ela se empodera dessa questão e isso é comprovado que essas pessoas, a partir do momento que elas conseguem se empoderar disso, elas usam isso no dia a dia. Eu tive um exemplo concreto disso, que eu fui visitar como é que funciona São Caetano. São Caetano está muito avançado, né? Tem um juiz que se dispôs a fazer isso. Lá existe. Lá existe realmente e funciona. Uhum. Quem quiser conhecer, é só fazer uma visita. São Caetano se aproveitou dos agentes de saúde, e esses agentes de saúde são facilitadores também, eles identificam os problemas, inclusive familiares, e levam esses problemas para um centro que funciona na escola da família. Então, em São Caetano, a ocorrência de conflito familiar, normalmente, ela é registrada na própria escola, dentro desse núcleo de justiça restaurativa. E depois isso vai para o fórum. Não é que o judiciário fica excluído, mas eles ampliaram a forma de fazer. E numa dessas visitas que eu fiz, em uma escola, um menino que foi um infrator dentro da escola, ele contou como é que foi o círculo dele. Então, ele participou do círculo, porque ele teria brigado com outro menino. E depois que terminou, ele cumpriu o acordo que tinha que fazer. E aí ele virou um voluntário facilitador. Então, ele passou de autor para voluntário do círculo. E ele contou na nossa conversa que ele levou isso para casa dele. Um dia, o pai e a mãe brigando, ele chamou os pais, pediu para os dois sentarem e que os dois falassem, cada um de uma vez. Então, ele fez um minicírculo na casa dele. E aquilo, na verdade, eu fiquei impressionado, porque eu falei, olha o alcance de uma coisa simples. Como mudou, né? Mudou. Todo um círculo, né? E pode mudar toda a comunidade, exatamente. Né? Essa é a ideia. Porque o senhor que trata com crime sabe que muitos acontecem dentro de casa, né? A violência se aprende muita parte dentro da própria casa. Se a família conseguir aprender essas questões de cultura de paz e tentar resolver o conflito dela de maneira não violenta, eu sei que é difícil, porque na questão familiar envolve um monte de coisa, envolve questão social, questão financeira, enfim, entre outras coisas. Mas se isso fosse possível, eu acredito que a mudança seria geral, né? Sairia da família para a sociedade. Porque hoje é o contrário, a família acaba empurrando seja para a escola, para a sociedade, porque ela não está dando conta. E é uma fase muito complicada que a gente está vivendo. O senhor falou, existem pesquisas que provam que esse tipo de justiça funciona? Então, em outros países? Nesses projetos piloto, lá de São Caetano, Rio Grande do Sul, Brasília, eles fazem um acompanhamento técnico até para comprovar a pesquisa, e isso realmente funciona. Normalmente, a reincidência, que é a voltar a praticar aquele ato, é muito menor do que na justiça tradicional. E qualquer tipo de crime pode ser tratado pela justiça restaurativa? Então, em regra, porque como eu falei, você não vai excluir a justiça tradicional, né? Então, em regra, qualquer crime. É evidente que tem que ter, todo mundo concordar, né? Não é uma vítima de roubo, normalmente não vai concordar com encontrar o réu, mas eu conheço pessoas, inclusive daqui de Araçatuba, que voluntariamente quis encontrar o réu
no presídio para conversar com ele sobre o que aconteceu com ela. Porque ela sentia essa necessidade. Mas aí vai depender da pessoa. Não excluiu o processo, não excluiu a condenação que o réu sofreu, né? Foi um plus, uma coisa a mais do que teve no processo tradicional. É claro que para isso teria que ter toda uma estrutura, toda uma preparação e volto a dizer, voluntariedade dessas pessoas em querer se envolver, sem excluir o processo tradicional. O senhor acha que não precisaria de uma pessoa que entendesse, por exemplo, do relacionamento humano, um psicólogo junto? Não, qualquer pessoa seria capaz de trabalhar nisso. Se ela recebesse esse treinamento, qualquer pessoa. Porque a função do facilitador seria, única e exclusivamente, conduzir o círculo, de maneira que ela não interferisse e não deixasse que a outra pessoa interferisse na fala do outro e compreendesse, porque basicamente funciona assim. Depois dessa preparação, ele coloca o problema, o facilitador, alguém jogou sujeira na varanda do vizinho. Né? Então você pega o vizinho vítima e o vizinho que jogou. Então seria mais ou menos dessa forma. Senta um de um lado, um do outro, ou toda a família, e você vai ouvir a vítima, o vizinho 1. Ele vai falar tudo o que aconteceu, o que ele sentiu, humilhado, o que aconteceu, se quebrou, se teve prejuízo. E aí o réu, o autor, vai ter que repetir o que ele falou, para saber se ele compreendeu. Porque senão não é diálogo. Porque às vezes a gente conversa, mas não dialoga. Certo. Então, Quer dizer, a pessoa tem que prestar atenção. Exatamente. Mesmo, Então, né? aí a vítima fala, foi isso que você falou? É isso? Ok. Aí ele vai falar, por que ele fez isso? O que levou ele a jogar areia na varanda da vizinha? Né? Pode ser que essa vizinha seja a causadora disso. E aí ela vai olhar com outros olhos o que aconteceu. Resumindo, eles vão conversando até chegar, bom, e aí? O que se tira disso? O que você quer para que as coisas voltem como antes? É possível, não é possível? E ele é a mesma coisa. E aí há um consenso, por exemplo, eu não quero que você jogue o lixo na frente da minha casa como você tem feito, por isso que eu joguei areia na sua varanda. Mas eu não sabia que o lixo estava indo na sua varanda. Então, são coisas pequenas, que parecem pequenas, mas elas podem se transformar numa tragédia por conta disso. Então, basicamente, é a conversa, o diálogo, e desse diálogo uma Bom, e o que é decidido nesse momento? Porque a justiça é comum, é normal, a lei vai ser seguida. Sim. E como que vai adiante depois disso? Então, São Caetano funciona da seguinte forma. Os crimes pequenos, que seria, por exemplo, esse de você danificar alguma coisa, de ofender, são crimes que possibilitam a transação penal que normalmente as pessoas pagam cesta básica, presta serviço à comunidade. Ao invés de fazer isso, se eles entenderam que, se você me pedir desculpa, está tudo certo, pode ser uma forma. Se ele falar, não, eu quero que você me pague o que foi quebrado. É feito um acordo, esse acordo vai ao juiz, isso é homologado, isso é a transação penal. No caso, então, legalmente, estaria resolvida essa situação, só que com uma abrangência muito maior. Porque eu acredito que uma resolução dessa forma, teoricamente, você vai garantir a continuidade dessa vizinhança muito melhor do que antes. Que um passou a entender melhor os motivos e eles do outro, podem mudar a atitude. No mínimo isso. Enquanto se você vai lá no fórum, paga a cesta básica, você resolveu o processo, mas provavelmente a raiva da vizinha que recebeu, ou do vizinho que jogou areia, ou do outro que recebeu, ela vai continuar, porque a cesta básica não vai resolver o problema nem de um nem do outro. Bom, mas num crime mais, assim... no crime mais grave, o que acontece? Ele seria condenado, seria preso, da mesma maneira, a justiça continuaria intacta. Então, aí viria como uma maneira, um plus, que eu digo. Se essas pessoas quisessem, em qualquer crime, se essas pessoas quisessem, elas poderiam se encontrar e não iria alterar o resultado do julgamento, não iria alterar o resultado do processo. Aí, levando em conta o interesse não só da vítima, de saber, querer ouvir. Nós temos casos de homicídio que isso aconteceu. O pai aquele japonês, o Ota, ele foi no presídio, conversou isso passou no Fantástico. Isso, eu ia falar. Ele foi até o presídio porque ele tinha necessidade de olhar na cara do réu, conversar e ouvir dele. Por quê, né? O porquê. Exatamente. Uma necessidade que as pessoas têm, né? Então foi bom para aquele caso, né? E para o réu, por outro lado, independente da pena que ele vai cumprir, mas ele vai sair desse presídio um dia. Então ele pode sair melhor ou pior.
Pode ser que esse encontro faça com que ele mude de comportamento e mude a maneira... pensar que a outra vítima também é um ser humano, Sim, como aquele que ele conhecia. mas tem né? pessoas que não concordam. Por exemplo, aquela menina que foi morta no Rio de Janeiro, nessa mesma matéria do Fantástico, a mãe disse o seguinte: eu não sou Deus para perdoar. E ela, em hipótese alguma, queria encontrar, é um direito que cada um tem. Não é obrigado. E a quem quer. Quer dizer que essa justiça restaurativa ela só acontece mesmo como as pessoas quiserem. Se não quiser, tem a justiça tradicional. Então, por isso que eu falo que esse preconceito contra a justiça é um erro, porque ela não exclui nada. Não vai mudar nada. Na verdade, ou assim, ela... os trâmites oficiais, Sim, né? sim. Ela é só uma forma de humanizar o Exatamente. sistema. O senhor acredita na justiça restaurativa? dúvida. Nosso tempo está terminando, Sem infelizmente. dúvida, sem dúvida. E eu gostaria muito que nós pudéssemos fazer isso aqui em Araçatuba, né? Ainda que de uma maneira pequena, eu sei que já tem esse trabalho feito nas escolas, mas que a prefeitura, se pudesse encampar isso como uma política pública, eu acho que... É possível. É perfeitamente possível, e eu acho que o resultado para a sociedade e para a comunidade de Araçatuba seria extremamente positivo. Que o ideal é que todo mundo viva em paz mesmo, Exatamente, né? exatamente. Ok, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Eu agradeço você aí de casa também. Espero você no próximo programa.